Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Se você não faz parte dessa família, passe a pertencer a essa família. Se você acredita que está aqui de passagem, um dia vai voltar para o lugar de onde você pertence, você é mais um como eu, por que não fazer parte dessa família? É toda terça-feira um vídeo no canal para abençoar a sua vida. E hoje eu tenho a oportunidade de dar continuidade à sequência de vídeos que eu venho pregado aqui, que no caso são 3. Falei da primeira parte, falei da segunda e hoje vou falar da terceira. A primeira parte é vivendo a vida de Deus. Eu foquei ali em dizer que a vida em que vivemos não pertence a nós, mas a Deus. Eu citei sobre não sabemos de onde viemos, não sabemos como vai ser amanhã, não sabemos quando partiremos, não sabemos o que acontecerá depois. Sim, essas coisas só não sabe aquele que não conhece a Deus, aquele que não acredita em Deus. Nós acreditamos, graças a Deus, pulamos essa etapa. A única coisa que a gente ainda não sabe é quando partiremos. Ou seja, eu trouxe isso para mostrar que o ser humano não tem domínio sobre a própria vida. Ele não sabe do dia de amanhã. Então, como o ser humano vai bater no peito e dizer a vida é minha? Eu faço o que eu quero. Então, no vídeo 1, na parte 1 deste tema, dessa sessão, eu foquei nisso, em mostrar para as pessoas que elas não são donas da própria vida. A vida que nós vivemos pertence a Deus. Na segunda parte, eu foquei ali em dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continua trabalhando. Assim como no Jardim do Éden, ambos faziam o ser humano, aí eu também mostrei que foi em 2 etapas. Primeiro fez o ser humano do pó da terra, primeira etapa. Aí segunda etapa, soprou nas narinas dele o sopro da vida e o ser humano passou a ser alma vivente. Agora, trazendo para os nossos dias, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continua trabalhando para concluir a sua obra no ser humano. O ser humano que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, ainda não recebeu o Espírito Santo. Ou seja, está na primeira etapa, ele é só carne, ele vive para esse mundo, ele vive para os pecados, para as vaidades deste mundo, o foco dele está neste mundo. Mas aquele que confessou Jesus como o Senhor e Salvador, o único, suficiente Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo e passa para a segunda etapa. É onde Deus vem concluindo a obra, fazendo o ser humano a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis, lá quando Deus fez o ser humano. O propósito é esse, ser a imagem e semelhança de Deus. Então essa foi a segunda etapa. Estamos chegando na terceira etapa. A terceira etapa eu quero falar sobre ser um com Ele. Sermos um com Ele. Glória a Deus por isso. Ser um com Deus significa ter a mesma consciência, propósitos e valores. Vamos ler João 17, do 20 ao 23. Ali foi uma oração de Jesus. Jesus estava prestes a ser glorificado, ou prestes a ser morto pelos nossos pecados e depois de 3 dias ressuscitado, elevado aos céus e glorificado, ou seja, estava às vésperas. Então Jesus estava fazendo uma oração ao Pai a respeito disso, e com o pensamento nisso, Jesus intercede por seus discípulos. Ele intercede por seus discípulos e pedindo ao Pai, Pai, não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal. E também ele pede uma coisa para o Pai, ele pede união, pede para que ensine eles a ser unidos, pede para que eles sejam unidos e unidos com Jesus e com Deus, ou seja, uma união a ponto de ser um. Vamos ler comigo, João 17, do 20 ao 23. João 17, do versículo 20 ao 23. Está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és um, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creias que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a tua glória, que me tens dado,
para que sejam um como nós somos um. Veja só a oração de Jesus, focando em pedir ao Pai para fazer-nos um com Ele. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes como também amaste a mim. O propósito de Deus é que sejamos um com Ele. Deixa eu ver se eu vou conseguir te explicar nesse breve tempo, sem enrolação. Deus está em todo lugar, Deus é tudo e tudo cabe nele. O ser humano, se não estiver nele, o ser humano não tem vida como foi feito para ser. Você conseguiu compreender? Então, uma pessoa que não está em Deus, unido com Ele, vivendo com Ele, não está vivendo a vida que foi feito para viver. Infelizmente, é por isso que a gente vê pessoas com caráter, com a estrutura, com a vida tão desfigurada, se eu posso dizer assim, tão desorganizada, tão desandada. É pessoas viciadas em drogas, em bebidas, em cigarros, é pessoas entregues à prostituição, é pessoas vivendo farra em cima de farra, procurando preencher um vazio aqui, procurando preencher um vazio ali. Isso é a ausência de Deus. Você já ouviu falar? Todo mundo tem no coração um espaço que só Deus pode preencher. Agora eu vou além. Não é um espaço que nós temos dentro. Aleluia! É um espaço que nós nos encaixamos. É um espaço em que nós nos encaixamos. Temos um espaço em Deus, onde se a gente se encaixar, aí a gente é completo com Ele. Não é em nós que há um espaço para ser completado. É nele que há um espaço do nosso tamanho para que a gente seja completo nele. Então, todo ser humano unido com Deus tem vida, e vida em abundância. O que significa vida em abundância? É dinheiro? Não. Bens materiais? Não. Abundância é uma vida em que nada te falta, ou nada te faz falta. Tu pode não ter dinheiro, mas você não vai sentir a falta dele. Você pode não ter bens materiais em abundância, você não vai sentir falta dela. Como assim, Henrique? Quem vai para a igreja, quem se converte, não fica próspero financeiramente? Deus nunca prometeu isso. Hoje eu estou aqui para desafiar. Me permita, neste momento, desafiar. Jesus viveu riqueza e prosperidade. Paulo viveu riqueza e prosperidade. Estevão morreu rico. Paulo, João, Pedro, Tiago, Bartolomeu e todos os outros viveram prosperidade financeira e riqueza? Não, mas a prosperidade do Espírito neles, a prosperidade de ter o seu lugar em Deus e se sentir completo com Deus, isso eles tinham e morreram por isso. Então, olha só, não se deixe enganar. Se sentir completo não se trata de obter coisas. Eu fugi um pouco do assunto, mas vamos voltar lá. Ser unido com Deus é a terceira etapa da sequência desse vídeo. Se una com Deus. Busque pensar como Deus pensa. Procure sentir como Deus sente. Procure agir como Deus age. Busque Ele em oração. Tenha comunhão com Ele. E a melhor forma de ser como Ele é olhando para Ele. Ou seja, se olhou no espelho e viu que estava alguma coisa de errado no teu rosto e automaticamente você foi lá e limpou, quando a gente olha para Deus, a gente consegue enxergar o que em nós precisa ser consertado. É assim, é como olhar no espelho e se consertar o que precisa. Então, busque ter relacionamento com Deus e assim você vai conseguir alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Um grande abraço, espero que você tenha compreendido. Fica com Deus e até o próximo vídeo.